A história que eu vou te contar hoje não é sobre grandes batalhas, mas sobre algo muito mais raro: os fatos que não aconteceram. Muitos anos atrás, uma menina escolheu um caminho que quase ninguém escolhia. E tenha você gatos ou não, essa história vale ser observada até o fim, porque ela nos ensina que, às vezes, o maior ato de coragem é manter-se em silêncio enquanto o mundo espera que você diga sim. Ela começa com uma menina chamada Gertrudes. Gertrudes nasceu no ano de 626, no coração da aristocracia europeia. Seu pai, Pepino de Landen, não era apenas um nobre, era o braço direito dos reis. Sua mãe, Ita, era o pilar de uma das famílias que moldariam o que hoje chamamos de Europa. Imagine o cenário: um banquete barulhento, mesas fartas, cheias de carnes assadas e vinho. O destino de Gertrudes estava sendo servido entre um prato e outro. Alguém surgiu, ou melhor, decidiu, que ela se casaria com o filho de um duque. Era o xeque-mate político perfeito, mas Gertrudes, ainda criança, trouxe o silêncio para a mesa. Ela não negociou, ela apenas deixou claro que o seu destino não pertencia àqueles homens nem àquelas alianças. Após a morte do pai, a pressão aumentou. Naquela época, uma mulher rica e solteira era um território a ser conquistado. Foi então que a sua mãe, Ita, percebeu que precisava de um sinal visual. Então, ela cortou o cabelo de Gertrudes. Pode parecer um castigo hoje, mas em 640 d.C., era considerado uma armadura. Era o anúncio público de que ela não estava disponível para o jogo de poder matrimonial. Aqui entra um ponto fundamental. Ao recusar o casamento, Gertrudes não estava fugindo do mundo. Ela estava escolhendo um tipo de poder que as mulheres da época raramente tinham: o poder do intelecto e da gestão. Juntas, mãe e filha fundaram a Abadia de Nivelles. Gertrudes tornou-se abadesa muito jovem. Mas não pense você em uma vida de apenas orações. Nivelles era uma pequena cidade. Havia doentes, órfãos, prisioneiros e principalmente viajantes que traziam livros e novos conhecimentos de terras distantes como a Irlanda. E onde existe caridade e acolhimento, existe comida. Nivelles guardava os grãos que alimentariam os pobres no inverno. E onde há grãos, há ratos. E os ratos naquela época não traziam apenas fome, eles traziam a peste. Os gatos não entraram na vida de Gertrudes por um milagre místico. Eles entraram por necessidade. Eles eram os guardiões silenciosos da saúde pública da abadia. Gertrudes, com sua inteligência prática, entendeu que o equilíbrio daquele refúgio dependia desses pequenos predadores. E onde havia paz e previsibilidade, os gatos ficavam. E Gertrudes oferecia exatamente isso. Gertrudes morreu aos 33 anos, uma vida curta, mas densa. Ela pediu para ser enterrada sem luxo, com o mesmo véu simples que usou em vida. Com o tempo, a história popular fez o que costuma fazer: transformou a gestora eficiente em uma figura mística. Os ratos que ela combatia com higiene e gatos viraram símbolo do mal ou das almas no purgatório com pinturas medievais. E os gatos? Eles ficaram ao lado dela na iconografia. Não porque ela fosse uma apaixonada pelos animais, mas porque ela foi a mulher que protegeu o lar e o sustento quando tudo ao redor era um caos. O
que atravessou os séculos não foram apenas milagres, foi a escolha de uma menina que não seguiu o roteiro que escreveram para ela. Santa Gertrudes nos lembra que criar um espaço de cuidado, seja uma abadia medieval ou um cantinho do seu pet hoje, atrai naturalmente a vida e a proteção. Os gatos surgem nessa história como consequência da observação. Eles escolheram quem oferecia abrigo e silêncio. Obrigada por parar um pouco aqui no Rajada de Ideias, porque às vezes a melhor ideia que a gente pode ter é simplesmente parar, observar e deixar a história passar pela gente. Até a próxima!